Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje a nossa reunião pública está a cargo do nosso presidente, do Robinson, que vai falar sobre o tema Seguindo com Cristo, não é isso? Sigamos com Cristo. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 148, Cuidado de Si, que diz assim, está no Evangelho de Paulo, na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 4, versículo 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem. Em toda parte, há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes, e os seus obstáculos reclamam um grande esforço das almas nobres entrando no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os ciclos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-lhe as edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Emmanuel trazendo para a gente uma reflexão, né? Com tudo do nosso cuidado conosco, consigo mesmo, né? Quando a gente fala de amar ao próximo como a si mesmo, e quando a gente fala de amor próprio, não é um amor egoísta, né? Eu vou só me amar e não vou amar o outro. Mas aqui ele está dizendo justamente de que no campo do trabalho, né, ele até coloca aqui, persevera, na carta de Paulo está aqui, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E aí Emmanuel ele cita os percalços do caminho, né? Nós estamos num plano de provas e expiações, então dificuldade vai ter muita dificuldade. E quando ele diz para perseverar, é justamente não desistir, não desanimar, não estacionar, né? Que a gente possa justamente, dentro desses desafios que nos são propostos, entender de que é ali que eu preciso trabalhar. É ali que eu preciso justamente estudar, reflexionar, meditar diante do Evangelho para seguir em frente. Porque a dificuldade vem à tona para todo mundo, né? E nós entendemos que a dor para nós é uma escola.
né? Nós não estamos aqui a passeio ou então achando que vai estar tudo bem, né? Eu estou no centro, está tudo legal. Não é isso. Quando a gente fala que o Espírita vem pela dor, é justamente com o objetivo de que a gente possa trazer consolo e, ao mesmo tempo, instrumentos do Evangelho para a gente promover esse papel de transformação. Então, o cuidado íntimo é muito importante. Ele coloca que as dificuldades são enormes e os obstáculos é grande esforço das almas nobres, mas é imprescindível não perder cada discípulo com o cuidado de si próprio. Estamos aqui ouvindo nosso irmão Robinson, que vai falar sobre a temática de seguir como Cristo, que ele é o nosso modelo e guia, mas justamente com o objetivo de, dentro desse autocuidado, eu preciso trazer essa mensagem consoladora para mim. Nós não estamos aqui cumprindo uma folha de ponta, vim no centro, cumpri minha parte, acabou. Não é isso. Né? O objetivo de nós estarmos aqui nessa casa espírita querida, que há 73 anos abre as portas para nós, é justamente para que a gente possa despertar, refletir diante dessas mensagens para o nosso trabalho íntimo interno. E é muito trabalho, meus amigos, muito trabalho, né? As dificuldades vêm à tona incessantemente. Para isso, preciso muito vigilância, muita perseverança, para que a gente possa continuar com essa proposta renovadora que todo mundo aqui está proposto, todo nós almejamos esse objetivo, que a reencarnação é isso, né? Evolução, caminhar à frente. Então, que a gente possa ali cumprir com esse compromisso que Emmanuel diz de cuidado de si mesmo. Mas só tome cuidado com esse amor próprio, porque muita gente confunde o amor próprio com o egoísmo, dizendo que eu vou cuidar só de mim, não quero saber de Altamira, não quero saber de ninguém, né? Altamira tem um exemplo, tá, gente? É mais um objetivo da gente justamente entender de que esse cuidado de si mesmo é nutrir, aproximar, é refletir essas mensagens que não são divulgadas, que são reveladas para nós, e a gente tem até um outro olhar diante dessas mensagens, para aí sim aprimorar, aproximar e seguir em frente, né? Viver a mensagem de Cristo. Esse é a principal importância desse papel. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, Bezerra Menezes, orientador das equipes espirituais dessa casa. Mais uma vez estamos aqui nessa manhã de domingo com o objetivo de aproximar da mensagem consoladora, para que a gente possa levar aos nossos ciclos sociais, à família, a construção dessa mensagem, a divulgação dessa mensagem, para que a gente possa cumprir com o nosso compromisso de auxiliar na regeneração dessa escola Planeta Terra. Que nós possamos, ao longo de toda a palestra, intuirmos os nossos pensamentos aos irmãos que necessitam dessa palavra de consolo, que necessitam desse remédio, desse instrumento consolador para continuar persistindo, prosseguindo com essa mensagem e ao mesmo tempo colaborando com esse convite que nos foi enviado. Ampare nosso irmão Robinson, junto com a sua falange de espíritos que o acompanham, para que a gente possa refletir diante da sua mensagem e ao mesmo tempo cumprir com a aplicabilidade, com a vivência desses ensinamentos em todos os ciclos da qual pertencemos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para o Robinson, que ele vai falar sobre o tema Seguindo com Cristo. Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Que a mensagem dessa página não fique apenas na exterioridade dos nossos ouvidos, mas que ela possa aclimatar nos nossos corações. Porque na realidade nada acontece por acaso dentro de uma associação espírita, de uma casa espírita. Essa página tem tudo a ver com o nosso tema da manhã de hoje.
O nosso tema da manhã de hoje também é um seguimento do tema que apresentamos ano passado, que tinha sob o título Cristo Nós. Então, seguir com Cristo, sigamos com Cristo, é mais um complemento daquilo que nós falamos ano passado. Aqueles que aqui estiveram presentes, ouviram, é uma página de Emmanuel, que tinha sob esse título Cristo Nós, no Vinha de Luz. E hoje nós vamos, de uma certa forma, ampliar esse estudo uma outra página também no Vinho de Luz, que tem sob o título Para o Alvo. É um capítulo extremamente interessante, que Emmanuel continua nos falando, como falou na outra página, acerca do trabalho de Paulo, acerca do envolvimento de Paulo com Cristo. E por isso que essa página foi tão importante, assim como o tema da manhã de hoje, para que a gente tenha esse propósito, como Paulo teve, de jamais sair do caminho que nos conduz ao Cristo. E ela começa assim: prossigo para o alvo, que era uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E aí Emmanuel nos diz que quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele já tinha um tempo de apostolado. Isso realmente é verdade, porque essa carta aos Filipenses foi mais ou menos no ano de 62 depois de Cristo, a era cristã. E como Jesus começou as suas pregações aos 30 anos, então provavelmente, depois das pregações de Jesus, Paulo levou quase 30 anos para escrever essa carta aos Filipenses. Uma exortação exatamente de que seguir para o alvo é seguir em direção ao Cristo. E aí Emmanuel escreve assim: doutor da lei em Jerusalém, abandonar as vaidades de raça e da família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Todos vocês conhecem a história da conversão de Paulo, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando ele pegou cartas, relembrando aqui a nossa fala anterior, no ano passado, quando ele pregou cartas com os doutores da lei, para ir até Damasco e prender aqueles que ele encontrasse pelo caminho, que seguissem ao Mestre Jesus. E nesse caminho, a entrada de Damasco, um clarão de luz muito grande o ensegueceu, ele caiu do cavalo, e as pessoas que estavam ali ao lado dele ouviram também, mas não viram nada. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ainda ali o romano orgulhoso, o cidadão romano, diz com uma certa inflexão na voz: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu disse aqui em outra oportunidade, e reafirmo, que me surpreendeu profundamente quando eu li a conversão de Paulo, porque foi em questão de segundos. Aquele cidadão romano orgulhoso, Saulo de Tarso, que ia prender aqueles que seguiram a Jesus, naquela questão de segundos, quando ele ouve a voz do mestre dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues, ele mudou completamente de rumo, mudou completamente o alvo da sua vida, porque ele imediatamente responde a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Então nós vemos que de fato é uma conversão extremamente rápida, porque a partir dali morre a criatura Saulo, perseguidor dos cristãos, para nascer Paulo de Tarso, mas aquele que seguiu a Jesus até o final da sua vida, como nós sabemos. A sua conversão deve realmente fazer a todos nós uma reflexão. Será que nós estamos, como ele fez, seguindo ao Cristo? Como disse o Felipe muito bem na página inicial, será que achar que está numa instituição religiosa, numa casa espírita, numa igreja, num templo, num terreiro, onde quer que seja, será que nós estamos de fato seguindo a Jesus? Ou será que nós estamos numa rotina para muitas vezes dar satisfação à sociedade de que nós temos uma religiosidade? Nós sabemos, e a página também nos orientou, que nós vivemos num planeta de expiações e provas, e que naturalmente nós somos espíritos imperfeitos. Não há que se buscar perfeição em nenhum de nós, porque não será encontrado. Eu já disse também em outra oportunidade, quando há muitos anos atrás a nossa tarefa de divulgação da doutrina crescia e as viagens aumentavam, eu tive essa preocupação de saber o espírito imperfeito que sou. E a minha amiga espiritual, que sempre está junto de nós nas nossas falas, uma freira que desencarnou muito jovem, ela disse o seguinte: meu filho, nós não estamos à busca da perfeição, porque se nós estivéssemos buscando perfeição, não haveria trabalho no mundo, mas tu tens boa vontade, enquanto a tiveres, a assistência a ti jamais te faltará. E eu sou testemunha viva disso, porque o que eu já passei nessa vida, as coisas que eu trouxe para mim mesmo, fruto da minha imperfeição, de uma bagagem defeituosa que eu trago do passado, mas jamais me permitiu sair do caminho. Jamais me permitiu, eu já disse aqui em outras oportunidades e continuo afirmando, eu vou falar de Jesus
até o final dos meus dias, sabendo que não sou digno sequer de amarrar as suas sandálias, como Pedro tentou fazer. Mas, sem dúvida alguma, falar do Cristo é sempre bom. E aí Emmanuel continua nessa página, belíssima, nos dizendo o seguinte: voltou para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Paulo, que era então doutor da lei, que gozava do prestígio de Roma, que pregava nos templos, que tinha uma vida abastada, largou tudo aquilo para seguir a Jesus, voltou a ser tecelão de antes, confeccionando tapetes para a sua própria sobrevivência, para a sua própria subsistência. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, como a página que o Felipe disse-nos muito bem, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre, a união divina do discípulo com o mestre. E aí, ele, na outra frase, nos diz: quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande sacrifício? Quantos de nós estaremos realmente dispostos a mudanças, a parar um pouco com a nossa rotina dessa algaravia externa, da preocupação excessiva com os valores do mundo material que ficam, e dedicarmos um pouco mais às coisas espirituais? Quantos de nós estamos de fato tendo essa preocupação de seguir a Jesus um pouco mais de perto do que na realidade nós estamos seguindo? Quais são os nossos propósitos de vida? Porque se nós pensarmos em 4 perguntas que deveríamos fazer a cada um de nós: quem sou? Eu sou um espírito imortal criado por Deus em um determinado momento, quando Ele assim o quis, para povoar o universo, e me criou a sua imagem e semelhança, a todos nós. Criar a imagem e semelhança de Deus quer dizer que Ele nos criou seres espirituais, portadores de raciocínio. É isso que nos diferencia de todas as outras obras da criação. Então eu sou um espírito mortal, destinado à perfeição, que eu vou atingir, é óbvio, o meu esforço pessoal, o esforço de cada um de nós, de encarnações em reencarnações, porque só assim, nesse processo de elaboração eterna, é que nós vamos chegar junto de Deus, através dos espíritos superiores em mundos habitados por Cristos como Jesus. Então eu sou um espírito mortal, não eterno, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem por aí: ah, nós somos espíritos eternos. Eterno é só Deus, que não teve princípio, não tem meio, não terá fim. Nós também não teremos fim, jamais, na carne ou fora da carne, nós continuaremos viver, mas somos espíritos apenas imortal. E essa nossa imortalidade faz com que nós meditemos: bom, então eu sou um espírito que sou propenso a atingir a perfeição. Mas depende de quem? Depende de nós mesmos, de mais ninguém. Depende do esforço pessoal que nós fizermos. Depende das nossas propostas de vida, daquilo que nós estamos nos comprometendo em fazer enquanto aqui estamos encarnados. A segunda pergunta a todos nós: de onde venho? Venho das estrelas. Sou um espírito que viaja o universo inteiro de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Ora, nós podemos ter também várias e várias encarnações, temos sido criados primeiramente aqui na Terra e continuarmos aqui existindo, como nos diz o professor Edgar Arnon no livro Exilados de Capela. Podemos ser espíritos retardatários, não no sentido de problemas mentais, nada disso, mas de reencarnarmos várias e várias vezes no planeta Terra. Mas, então, eu posso ter vindo de outros mundos, depende da evolução de cada um de nós. Mas aí, a terceira pergunta: o que eu estou fazendo aqui na Terra? Será que nós estamos realmente preocupados, como a página nos alertou, desse cuidado conosco mesmo, desse crescimento espiritual que nós deveríamos estar buscando? Ou será que eu estou vivendo a vida material como se ela fosse a única e verdadeira vida? Será que essa encarnação está contribuindo para nós nos tornarmos seres melhores? Será que essa encarnação está contribuindo para que nós tenhamos o Cristo realmente, como diz Emmanuel nessa página, o nosso alvo a ser buscado, o nosso alvo a ser atingido? Ou nós simplesmente estamos ouvindo as palestras, os estudos, as mensagens e saímos daquele portão para fora e continuamos os mesmos, com todas as nossas imperfeições, sem lutar contra elas diariamente? Porque no filme de Divaldo, Mensageiro da Paz, que eu revi ontem à noite, e fiquei extremamente emocionado com aquilo que aconteceu naquele filme, porque Joana dizia Divaldo, quando Divaldo, preocupado, ainda jovem, com os afazeres do mundo, e se achava um tanto quanto solitário,
dizendo: irmã, as pessoas chegam perto de mim e perguntam sobre as coisas mais variadas possíveis, mas ninguém quer saber como eu estou. Eu sou carente de um abraço, de uma afetividade. E Joana diz para ele: mas assim será a tua vida, não é? Divaldo, não procures na matéria a felicidade que nunca encontrarás. A tua felicidade está na prática da caridade. Quando você entender isso, que é preciso auxiliar os outros, você verá que quem enxuga lágrimas alheias não tem tempo para chorar. Então a vida de Divaldo foi toda, como nós sabemos, e ainda é, porque ele vai fazer 97 anos agora no dia 5 de maio, é toda dedicada exatamente ao auxílio às criaturas, às pessoas. E será que nós estamos pensando nisso? Ah, Robinson, mas eu não sou missionário como o Divaldo. É óbvio que nós não somos, mas nós somos tarefeiros das pequenas injunções que a vida nos oferece. Será que é onde nós estamos situados, nós não estamos percebendo que o que é que eu estou fazendo no dia a dia? Será, como disse Joana a Divaldo: Divaldo, procure pensar o que você planejou para o dia de hoje. Se você está pensando em fazer alguma coisa diferente das propostas do bem, é natural que você atraia para junto de você espíritos dessa natureza. Então, se você guarda raiva, rancor, melancolia, tristeza, depressão, quais espíritos que te aceitarão? Quais espíritos que estarão junto de ti? Agora, se você não deseja o bem, faz o bem, pratica o bem, tem bons pensamentos, qual a natureza dos espíritos que contigo andarão? Então, ela levou ele a essa reflexão, já que ele estava naquele momento de muita tristeza. Então é necessário que, apesar de todas essas injunções do mundo, como Felipe disse na página inicial, um planeta de expiações e prova, nós estamos vivendo tempos complicados. Eu lamento informar para todos nós que vai piorar, né? Não sou eu que estou dizendo, são os espíritos amigos, e vai piorar. Agora, será que nós estamos tendo essa fortaleza para passar por esses momentos difíceis de agora e os próximos que virão? Porque é natural na transformação do planeta que tudo isso aconteça, que tudo isso se suceda. E como está a nossa preparação interior para suportar tudo aquilo que virá? Como é que nós estamos procedendo? Então, o que eu estou fazendo aqui na Terra vai nos levar à quarta resposta. Para onde eu vou? Depende. Eu irei de acordo com aquilo que eu estou fazendo aqui. Então eu poderia ir para colônias espirituais, como o Nosso Lar, que todo mundo anseia, é natural. Quando a gente vê o filme Nosso Lar, o Filipe tem anunciado, o segundo que está aí por estrear, nesse mês de janeiro, o sonho de todos nós, principalmente espíritas, é estar no Nosso Lar. Imagina, junto de Lísias, de André Luiz, todos os espíritos que lá estão, de Clarinhos e todos os outros, seria glória para nós. Mas será que nós estamos fazendo por onde? Será que nós estamos nos tornando merecedores de habitar uma colônia como o Nosso Lar? Ou será que, como André Luiz passou 8 anos no umbral, em função apenas de pensamentos negativos, má alimentação, alcoólicos e uma série de coisas que destruiu o seu organismo físico? Será que nós estamos atentos a isso? Será que nós estamos atentos que essas coisas do mundo elas ficam, mas que as coisas do mundo espiritual sobrepujam ao mundo material? E qual é a nossa preocupação? Então, como nós falamos há pouco, frequentar uma religião para dar uma satisfação social? Ou nós estamos fazendo dessa religião aquele caminho que nos conduzirá ao alvo, como diz Emmanuel nessa página, que é viver a mensagem de Jesus? Temos dificuldade natural. Muitas vezes as pessoas não nos entendem. Muitas vezes as pessoas nos criticam. Vocês não têm noção, nesses 67 anos de vida que eu já ouvi, né, com relação a mim. É óbvio que isso machuca a nossa alma, é óbvio que isso nos fere, mas que jamais seja motivo para nos tirar do caminho, que jamais seja motivo de nos tirar do trabalho, porque é o trabalho que nos edificará, porque é o trabalho que fará com que nós sejamos melhores, não as coisas que dizem a respeito de nós ou de quem quer que seja. E Emmanuel então continua nos dizendo: espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. Meu Deus do céu! Alguém aqui tem dúvida na manhã de hoje de quantos mensageiros Jesus enviou para nos alertar? De quantos mensageiros, através da égide de Deus, se fizeram presente na face da terra?
citando para vocês apenas algum, senão comeria o tempo todo, levaria o tempo todo da nossa palestra. O Forry, que nasceu no ano de 1737 a.C., escreveu um tratado chamado de Xing, que eu tive a oportunidade de ler, Livro das Mutações, nos ensinando já naquela época coisas espirituais. Lao Tse, depois, que viveu 604 a.C., também escreveu um livro muito interessante, O Espírito de Tal. Curiosamente, livrinhos que eu comprei numa feira do livro ali na vila e li, depois passei para frente, não sei mais para quem, porque livro a gente não empresta, livro a gente doa, né? E a gente empresta livro dizendo, a pessoa diz assim, vou ler rapidinho e te devolvo, né? Eu só falo assim, que eu sei que não vai voltar nunca mais, né? A grande maioria das pessoas são assim. Então, livro a gente lê e passa para frente. Não adianta nada ter uma biblioteca enorme em casa, enchendo de poeira, e a gente não compartilha o conhecimento daquilo que está ali com ninguém. Então, eu tenho guardado alguns livros que são para o meu estudo. Mas eu sempre digo por aí, Missionários da Luz, por exemplo, eu comprei 6 vezes, porque 5 vezes eu emprestei e ele não voltou, né? Mas é natural isso, e eu fico feliz, porque eu sempre peço que as pessoas que não devolvem, que emprestem a outras pessoas para que o conhecimento seja divulgado. Então eu li esse livro de Forry, li esse livrinho de Lao Tse, O Espírito de Tal. Uma coisa muito interessante que eu guardei, eu anotei aqui, nesse Espírito de Tal, Lao Tse nos dizia o seguinte, não te surpreendas, olha que ensino, 600 anos antes de Jesus, pois todas as coisas irão se arranjar por si mesmas. Não cause perturbações, não exerça pressões, todas as coisas irão se clarificar por si mesmas. Então, Lao Tse já não dizia, nada como o tempo, para nos clarificar a mente sobre tudo. Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, 600 anos também antes de Cristo, ele tem o nome de Buda, adquiriu o nome de Buda, porque Buda em sânscrito quer dizer o desperto, ou o iluminado. Então, o príncipe Siddhartha Gautama, que também era rico, morava num palácio, um dia resolveu, aos 20 e poucos anos de idade, sair do palácio, deitou à sombra de uma árvore, uma floresta, e ficou meditando, o que está feito da minha vida? Será que a vida é isso? O luxo que meu pai me dá? Será que a vida é isso? E não. Então ele resolveu buscar a sua essência divina, e o budismo está aí até hoje, principalmente no Oriente, nos mostrando a necessidade da nossa espiritualização interior. Hermes Trismegisto no Egito, por que Trismegisto? 3 vezes grande. 1.300 anos antes do Cristo, Hermes já nos falava da ciência, da filosofia e da parte moral. E nós vemos Moisés, a primeira grande revelação à humanidade para nós espíritas, enviado por Deus para nos dar os primeiros esclarecimentos, o primeiro código de ética comportamental que Deus nos enviou através do livro de Êxodo, no capítulo 20, os 10 mandamentos da sua lei. E os profetas da antiguidade, aqueles que tiveram oportunidade, eu estudei a Bíblia lá na minha adolescência, porque fui católico ferrenho, de seguir as missas direitinho, e ansiava ser sacristão lá na minha cidade natal, então eu estudei muitas escrituras, né? E continuo estudando até hoje. Então nós temos livros no Antigo Testamento com mensagens muito ainda atuais, livro de Samuel, livro de Reis, autor desconhecido, alguns atribuem ao próprio Jeremias, o próprio Jeremias, Isaías, Daniel, o livro de Provérbios, tem ensinos fantásticos que é atribuído ao rei Salomão, filho do rei Davi, Jeremias, Ezequiel, Oséias, o livro de Oséias. Tem uma coisa extremamente fantástica do perdão ao adultério, porque a sua esposa Gomer teve 3 filhos com Oséias, Jesiel, Loami e Loruã, e esses filhos eram filhos, segundo Deus, do pecado, porque Israel estava em pecado. E a sua mulher Gomer diz para ele, Oséias, eu vou sair de casa em busca dos meus ex-namorados, mais de um. Ela não era fácil, por sinal, né? Foi a busca dos seus namorados. E aí o que aconteceu? Deus diz a Oséias, vá e resgate a tua esposa, e ame-a, e traga-a para casa. E ele a encontra, na realidade, num leilão de escravas praticamente sexuais, e traz Gomer para casa e resolve amá-la profundamente. E como diz as novelas de hoje em dia, né? E foram felizes para sempre. Então, no livro de Oséias, nós vemos um perdão ao adultério, que aquele homem despojado de todo o seu orgulho foi à busca da sua ex-companheira e a trouxe de volta para casa. Então, o Antigo Testamento
tem realmente ensinos valiosos ainda para os dias atuais. Todos esses mensageiros, enviados por Deus para nos orientar, para que nós não tivéssemos a desculpa de não saber o que Deus espera de nós. Tivemos o período dos chamados pré-socráticos antes da vinda de Jesus, com vários expoentes na Grécia Antiga, como Tales de Mileto, Pitágoras, Parmênides, Demócrito, Leucipo, Anaxágoras, que muitos diziam que era mestre de Sócrates, Heráclito, pai da dialética, Xenofonte, Zenão de Cítio, Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Cítio, e por fim a extraordinária personalidade de Sócrates, que não escreveu nada assim como Jesus. Mas nós conhecemos os escritos de Sócrates através dos seus 3 discípulos, Antístenes, Xenofonte e Platão, principalmente, que escreveu um livro muito interessante, O Banquete, um discurso de Fédon, Alises, que narrava aquilo que Sócrates pregava, o amor, sobretudo, acima de todas as coisas, o perdão. E depois dessa preparação para a vinda da segunda grande revelação da humanidade, nós tivemos a vinda do Messias, há 2000 e poucos anos atrás, com a sua mensagem de amor diferente da mensagem de Moisés no Antigo Testamento, que era um Deus cioso, um Deus raivoso, um Deus que perseguia, que condenava os seus filhos sem possibilidade de remissão, conforme está no livro de Levítico. Mas Jesus não. Jesus veio nos mostrar um Deus de amor, de bondade, que entende as nossas misérias humanas, que sabe que nós somos falhos e que nós necessitamos de indulgência e de perdão, como nós necessitamos ser indulgentes e perdoar as ofensas que nos fazem. E Jesus veio, então, num diálogo belíssimo com Paulo, com Pedro, quando Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar, Senhor, aquele que me ofende, me calunia, me persegue 7 vezes? Que isso, Pedro? Não 7, mas 70 vezes 7. Na realidade, nos pregando a necessidade do perdão infinito, porque não 490 perdões para a mesma pessoa, numa encarnação, já seria muito difícil. Mas há pessoas que acham que não, eu já perdoei tudo isso. A gente não consegue perdoar 2 vezes. A gente não consegue perdoar o erro dos outros 3 vezes. Imagina 490 para a mesma pessoa. Mas aí vem Emmanuel. Eu costumo dizer que Emmanuel tem a característica de piorar aquilo que já é difícil da gente fazer segundo Jesus. E aí, em 28 de julho de 1962, ainda em Pedro Leopoldo, quando Chico saía do Luiz Gonzaga, ficava à sombra de uma árvore, um abacate, um abacateiro, e lá ele lia uma mensagem do Evangelho e comentava junto às pessoas. Chegou uma senhora e disse: Chico, a pregação era o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados misericordiosos. Chico, eu sou casada há 18 anos, eu tenho 2 filhos, e olha, você não conhece o meu marido e meus filhos. Eu já tive a oportunidade de perdoar nesses 18 anos a ele e aos 2 filhos mais de 490 vezes, né? E se achou então toda orgulhosa de que perdoou mais de 490 vezes, né? E aí Chico deu aquela paradinha, e quando Chico dá uma paradinha e diz assim: Emmanuel, aqui ao meu lado, aí a coisa vai ficar complicada, né? Vai ficar mais séria. Emmanuel está me dizendo que são 490 perdões para cada erro, o mesmo erro. 490 vezes o mesmo erro. O segundo erro, 490 vezes, né? Porque na realidade, a fala de Jesus e de Emmanuel, que a gente deve perdoar sempre. Ah, mas você não sabe o que fez comigo, né? E aí nós costumamos sempre dizer: quer voltar lá atrás e ver o que você fez com essa pessoa? Melhor não. Então perdoar é o caminho. Perdoar é o caminho que nos faz desenvolver o maior de todos os sentimentos que Jesus veio nos pregar, que é o amor ao próximo. Amar incondicionalmente, sem colocar exigências. Porque tem pessoas que dizem assim: eu te perdoo, mas não erra de novo não, senão eu não vou perdoar te apoiar não, eu já te perdoei uma vez. Então isso é colocar condições no perdão, e não é assim que funciona. Mas não quer dizer que perdoar a gente tenha que conviver, é diferente. Mas perdoar significa não guardar ódio, não guardar raiva, não guardar rancor, muito menos tentar vingança contra quem quer que seja. E toda vez que surge a oportunidade de ajudar, ajudar. Porque na realidade,
O amor pressupõe uma coisa chamada confiança. E é óbvio que a gente não pode confiar naqueles que nos magoaram, que nos ofenderam, que intentam contra a gente o tempo todo. Mas é não guardar ódio, muito menos vingança. Depois do Cristo, nós tivemos vários seguidores dele, da sua mensagem. Orígenes, que viveu na Grécia e que pregava que Deus era único e que Jesus era filho dele, e que a imortalidade da alma seguia o seu rumo natural. Escreveu um livro chamado Livro dos Princípios. Isso ele granjeou no ano de 254, preso nas masmorras pelo poderio romano, e foi executado. Mas depois dele nós temos a figura de Santo Agostinho, o chamado, considerado pai da igreja, que até os 32 anos de idade era um devasso, vivia uma vida equivocada, e a sua mãe, que a igreja chama de Santa Mônica, vivia dizendo a ele: meu filho, converta-se ao Cristo, ao seu evangelho de amor. E um belo dia, no jardim da sua casa, a Bíblia na mesa, folheada ao vento, ele ouve uma voz: tome lede, tome lê. E era uma página toda de exortação de Paulo: não te detenhas na glutonaria, nos leitos vis, toda uma convocação a ele, a mudança de vida. A partir dali, Santo Agostinho se torna naquilo que nós conhecemos, o bispo de Hipona, aquele que inclusive tem presença na doutrina espírita em várias comunicações. No ano de 1216, nós tivemos a figura exponencial na Itália, aquele jovem Bernardone, Francisco de Assis, o verdadeiro símbolo de Jesus, que veio também abandonar toda a riqueza do pai. Pedro Bernardone, que era um comerciante famoso, rico, por vender tapeçarias na Europa inteira. E ele disse: mas a vida não é isso. E ele então dispôs de tudo aquilo que o pai deu, devolve ao pai e diz: não quero mais nada desse mundo material. E veste-se num saco de estopa cortado em cima, enfia, amarra uma corda aqui e se torna, como nós sabemos, praticamente a roupa dos padres frates franciscanos, em homenagem a Francisco. Ele se veste mais ou menos com essa roupa. Então ele sai pregando o amor, funda vários núcleos na Itália para atender aos necessitados e carentes. Então, exemplo, nós já tivemos vários ao longo da história da humanidade, mas eu pesquisei recentemente, me chamou a atenção, uma figura também exponencial, chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl nasceu na Áustria no ano de 1905 e desencarnou na própria Áustria, em Viena, no ano de 1997, aos 92 anos de idade. O jovem Viktor Frankl, encantado com a necessidade de dar um sentido à sua própria vida, aos 18 anos de idade, escreve sobre isso e coloca na realidade, comunicação com Sigmund Freud, o grande psicanalista daquela época. E Freud fica tão entusiasmado com os artigos de Viktor Frankl que sugere a ele expor isso, quem sabe através de uma obra. A obra intitulada O Sentido da Vida é, na realidade, uma teoria que ele desenvolvera chamada logoterapia. Logo do grego, que significa sentido. Então, dar sentido à vida. E ele casa-se com uma enfermeira, forma-se em neurologia, depois em psiquiatria. E os jovens daquela época, em Viena, se suicidavam facilmente, bastava ser reprovado nos exames de final de ano. E ele, através desses seus tratados, no ano de 1931, nenhum jovem vieniense se suicidou em função dos boletins escolares. Então, mostrando a influência dele em toda a Áustria e, consequentemente, em toda a Europa. Mas vem a Segunda Guerra Mundial e ele é capturado pelos nazistas, junto com a sua esposa e seus familiares, colocado num gueto. E quando, em 1944, ele é resgatado pelos soldados aliados, ele mantinha na prisão duas esperanças: encontrar a sua amada e dar sequência à sua obra. São as duas coisas que o mantinha vivo. E ele dizia isso, que logoterapia é dar um sentido à sua vida. Algo de que faça com que você exista feliz, apesar das adversidades. E aí ele sai, e para a surpresa dele, depois que termina a guerra, a sua esposa, seus pais e todos os seus familiares haviam sido assassinados pelos nazistas. Mas ele não desanimou. Ele continuou a sua luta e lançou o livro O Sentido da Vida, que virou best-seller mundial. Então, Viktor Frankl,
É aquele que deu um sentido à sua vida e convidava-nos todos nós a dar um sentido à nossa vida. Ficou na história, marcado como um grande homem nesse aspecto. E assim tantos outros que já estiveram junto de nós. E Paulo, voltando então à página de Paulo. Convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos. Portanto, entretanto, esses mensageiros perdem de vista a obra por fazer. Falando de nós, que nós perdemos a obra por ser feita, preocupados em excesso com as coisas do mundo, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na terra. Lembram da segunda pergunta? O que estamos aqui fazendo? Então esquecemos-nos da nossa finalidade aqui na terra. Para que nós viemos? Por que pedimos tanto essa oportunidade reencarnatória que aqui estamos? E aqui chegamos, esquecemos os nossos propósitos de vida, nos enveredamos por caminhos tortuosos. Nós somos exemplo disso. Nos enveredamos por caminhos tortuosos da vida, fracassamos em vários pontos, mas assim como Paulo, que nos diz a página, jamais desistiu, de se erguesse e continuasse. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, nós, diz Emmanuel, pomos-nos em lágrimas de desespero, acabunhados e tristes, declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos e sem esperança. Ora, meu Deus, quando Deus disse a todos nós, vós sois a luz do mundo, conforme está em Mateus capítulo 6, nós vamos encontrar uma outra página ainda nesse livro de mensagem vinha de luz, brilha a vossa luz. Olha que coisa interessante que Emmanuel fala a cada um de nós. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções, mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos existenciais. Nós optamos, assim como a abelha busca o mel, nós sabemos que a mosca busca os dejetos. Então, o que nós pretendemos ser no mundo? Abelha ou mosca? Há sofredores inveterados, que em outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas, diz Emmanuel, que se enclausuram em nuvens tenebrosas, atendendo a propósito deliberado durante séculos, suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se comprazem. Então, aquelas pessoas, está tudo ruim, está tudo difícil, eu não consigo nada, nada vai bem, né? Eu estou muito solitário. E aí, lembrando-nos de Joana, quando assevera Divaldo, solitário é todo aquele que não é solidário. Porque quando nós somos solidários a uma causa, quando nós somos solidários a um trabalho, nós não temos tempo para se preocupar com as nossas mazelas interiores. Nós não temos tempo de ficar nessa coisa de, eu estou sofrendo, por isso a depressão campeia no mundo, porque as pessoas estão sem um objetivo maior, que as pessoas não estão entendendo a necessidade de seguir com Cristo, porque só o Evangelho de Jesus, que é a verdadeira terapia, ou a psicoterapia na vida de cada um de nós, é que realmente nos fará ser felizes diante de todas essas tragédias do mundo. Uma felicidade relativa é óbvio, porque ainda não é uma felicidade pertencente aos espíritos puros superiores, ainda demanda tempo, mas vai depender daquilo que nós estamos fazendo com a vida de cada um de nós, quais são as nossas propostas. Então, seguir Jesus é de fato a única coisa que nós deveríamos ter em mente nos dias atuais, para que nós não sofrêssemos tanto como temos sofrido as injunções do mundo, porque todo aquele que traça um objetivo maior, porque todo aquele que se propõe a fazer alguma coisa maior, sofre, claro, como Felipe disse muito bem na página inicial, estamos num mundo de expiações e provas, mas sofre bem menos, e consegue entender essas circunstâncias da vida, ainda, como disse Joana, nesse filme fantástico de Valdo, O Mensageiro da Paz, quando ela diz assim: não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás. Olha que coisa interessante, ao final dessa jornada, muitos de nós já estamos caminhando, né? O final dela. Ao final dessa jornada, quando olhares para trás, perceberás que as pessoas,
os problemas, e mesmo esse mundo, nunca existiram como tu os via. Porque Carlão fez uma palestra quarta-feira aqui, falando do ponto de vista. E muitas coisas que nós vemos, elas são o nosso ponto de vista. Não corresponde à realidade dos fatos, muito menos da vida. E aí continua Joana. Eles foram colocados em torno de ti, as pessoas, lembrando, os problemas e esse mundo. Eles foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Coisa fantástica. Tudo que nos acontece, as pessoas à nossa volta, os problemas que vêm, o mundo, tudo isso é para que nós cresçamos enquanto espíritos que somos. E olha que frase belíssima. Júnior é muito poética, nós sabemos disso, né? Se viveres assim, na consciência da imortalidade, somos imortais, da sua essência divina, que todos nós, ídolos criados por Deus, todos nós temos a essência divina dentro de nós. Quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, Divaldo está chegando. Divaldo, num vídeo muito recente, curtinho, disse que ele hoje de manhã, quando ele acorda, 96 anos também, né? Vai fazer 97. Ele tem dificuldade de fazer isso aqui. Ele tem dificuldade já de levantar um copo de água para beber de manhã, né? Mas está aí. Toda quinta-feira na Mansão do Caminho tem uma live. 7 horas da noite, 7h30. E ele está lá, sentadinho, já não consegue mais ficar em pé, né? Mas dá a sua mensagem. E aí Joana conclui o seguinte, da seguinte forma: quando chegares o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana, de Joana, é a própria criatura humana. O maior desafio de todos nós somos nós mesmos, com as nossas imperfeições, com o nosso passado delituoso, com os problemas que nós granjeamos nessa existência. Então a luta é contra nós mesmos. É realmente entronizarmos todos esses conhecimentos, que essa doutrina maravilhosa, como disse Felipe, essa casa, que há 73 anos está aqui divulgando a doutrina de Jesus, o amor, a necessidade de mudança, e a gente muitas vezes passa por aqui, apenas passa por aqui, né? Quando a gente deveria estabelecer raízes. E aí continua ele nos dizendo: o discípulo de Jesus, porém, todos nós somos discípulos do Cristo, tenhamos isso em mente. Pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Diariamente, nós temos que pedir a luz da sabedoria para, como dizia Santo Agostinho no final do dia, não, vamos fazer também no início da manhã. O que eu pretendo para esse dia? Como disse Joana Divaldo, o que tu pensas fazer hoje? Qual é o teu propósito para hoje? E aí eu vou te dizer quais espíritos vão ficar com você durante o dia, né? O que você pretende? E aí no finalzinho, caminhando para o final, ele diz o seguinte: se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplandece, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossas vidas. Nós somos instrumentos vivos aos imperativos da perfeição, para que o ensino do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho, diz Emmanuel, é o sol da imortalidade que o Espírito reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilha a vossa luz, proclamou o Mestre Jesus. Brilha a nossa, né? Façamos a nossa luz, que todos nós a temos. Vós sois o sal do mundo, vós sois a luz. E aí, continuando a página então de Emmanuel, imaginemos que a explicação é simples. Todavia, perderam o rumo para o Cristo. Deixa eu me incluir aqui. Perderam o rumo para o Cristo, seduzido por espetáculos fugazes, espetáculos do mundo, que não nos levam a nada, a um prazer momentâneo, uma alegria, uma satisfação, mas que depois nós vemos o que aquilo nos acrescentou de bom, o que aquilo serviu para o meu progresso enquanto espírito mortal. Caminhando para o final da página, diz assim,
espetáculos fugazes, e por esquecerem o alvo sublime, Jesus Cristo, chega de modo inevitável um instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, das alegrias do mundo, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana, e a gente entra em depressão, e a gente entra em uma tristeza profunda. Muitas vezes a pessoa chega ao final da vida e o maior questionamento é: o que eu fiz de bom? O que essa vida me trouxe? Será que eu fiz valer a pena estar aqui? Então esse é um questionamento que, infelizmente, muitas vezes a gente ouve quando a idade já está bem avançada. Mas sempre é tempo, né? E ainda sobre essa questão do que nós atraímos para o nosso cotidiano, no livro Ação e Reação, André Luiz, capítulo 4, olha que coisa profunda. Alguns recém-desencarnados. Silas, o assistente, está ali observando alguns recém-desencarnados. E diz para André Luiz o seguinte: aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica um inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim, temos conosco os diabos que desejamos segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. Nós modelamos os diabos que nos acompanham, né? E se nós formos pegar a origem da palavra diabo, em grego, dia significa tirar, bolos, esparramar alguma coisa. Então, diabo seria atirar, esparramando coisas ruins. Você é diabo, né? Então, o que é que nós temos atirado todos os dias? O que é que nós temos lançado à nossa volta? Coisas que fazem com que as pessoas se tornem felizes, né? Qual é o nosso palavreado, o que a gente tem usado, qual é o conforto que nós temos levado àqueles que nos procuram nesse momento de grande aflição, como eu disse há pouco. Gente, todos nós sabemos, e a Solange fez uma palestra aqui domingo passado, nos falando sobre os trabalhadores da última hora. A responsabilidade nossa com o momento que nós estamos vivendo é tão grande que o Haroldo Dutra Dias, quando falou sobre esse assunto há um tempo atrás, ele disse o seguinte: lembrando-nos Pedro no capítulo 2, no livro 2 de Pedro, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 8. Pedro diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. O que o Haroldo fez? Né? Não sei se ele copiou de alguém, porque muitos de nós oradores espíritas copiam a ideia de alguém, né? Mas isso é natural, que quando a ideia é boa, a gente deve atirar, espalhando, aí já não mais diabo, né? Atirar, espalhando as coisas boas. Eu mesmo já fiz palestra montada em tema de outros oradores. Até já comentei aqui, há muitos anos atrás, né? Eu fiz uma palestra baseada num tema de um outro orador, escrevi para ele na época, para ele não me processar, que eu estava, né, direitos autorais, que eu estava usando o tema dele, né? E aí ele virou para mim, escreveu também no e-mail, dizendo: fica tranquilo, porque eu já peguei uma palestra sua, um artigo seu do Reformador, e montei uma palestra, então, né, a gente não ia um processar o outro por direitos autorais. Mas aí o Haroldo faz um cálculo muito interessante sobre isso. Ora, se para Deus um dia corresponde a 1000 anos, aí eu vou me utilizar do quadro negro aqui, eu já estou mais de idade. Aí o Haroldo faz essa continha muito interessante. Tinha que ser, né? Sempre pensar o que a gente precisa, é o que não funciona. Então, um dia é igual a 1000 anos. Haroldo pegou e dividiu por 24 para a gente achar uma hora. Nós somos trabalhadores da última hora, né? Aí ele pegou e dividiu por 24 para a gente achar uma hora segundo Deus. Se vocês fizerem essa conta aqui, vai dar
41,66666. A gente sabe que acima de 5, né, matemática a gente arredonda para cima. Então, um dia para Deus, uma hora, melhor dizendo, são 42 anos. Tá? E aí nós sabemos que a Terra vai passar, pode ser que sim, pode ser que não, para um planeta de regeneração no ano 2057. Jesus amado, me lembra no final da jogar essas canetas tudo fora, né? 2057 menos 42, que o orador chega aqui de fora, coitado, aí não consegue escrever também, né? Aí 2057 menos 42 anos. Quem é bom de matemática aí, dá o quê? 2057 menos 42 anos? 2015. Todos nós que estamos encarnados de 2015 para cá, somos os trabalhadores da última hora. Né? Quanto tempo falta para 2057? 34 anos, né? 33. Estamos em 2024, 33 anos. Vai dar tempo? Não sei. Sinceramente. Eu queria ter essa certeza. Mas dependendo da humanidade, do que a gente tem visto, dessas guerras, que tendência a aumentar, fica difícil. Porque o próprio Chico dizia isso. Emmanuel está dizendo que por volta do ano de 2057. Porém, vai depender de nós. Né? E aí, a nossa mensagem finalizando é essa. Se a gente realmente tem um propósito de viver numa terra melhor, de viver numa terra com mais paz, com mais amor, com mais compreensão, com mais fraternidade, com mais indulgência, com mais perdão, mas sobretudo com mais amor, não tem outro caminho. Sigamos o Cristo. Porque ele, como Felipe disse na página inicial também, na sua mensagem inicial, é o maior guia e modelo da humanidade. Kardec nos fala isso no Livro dos Espíritos, na questão 625. O tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo. Guia, aquele que nos mostra o caminho. Modelo, aquele que nós devemos nos mirar para seguir. Há muitos exemplos no mundo, sim, exemplos bons. Madre Teresa de Calcutá, que conviveu aqui com a gente. Irmã Dulce na Bahia, Franciscano Xavier em Uberaba, Pedro Leopoldo, Divaldo está aí até hoje. Né? Raul com um trabalho belíssimo em Niterói. Tem uma casa lá de acolhida para as crianças também, Remanso Fraterno. E tantos outros anônimos. A Dona Conceição, que teve aquele hospital do fogo selvagem, né? Que quando o marido disse os doentes vão mais, ela disse os doentes. O marido e os filhos foram embora, ela ficou com os doentes. Quantos de nós teríamos essa coragem? Né? Como diz a página aqui. Quantos de nós teríamos essa coragem? De realmente seguir a Jesus dessa forma, rompendo com essas nossas limitações. Porque uma pergunta aqui nessa página: quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? E ela foi capaz de dar o grande exemplo. Ela preferiu ficar com o pessoal do fogo selvagem, né? E a família toda foi embora. Então não se iludam. Muitas vezes também seguir a Jesus tem esses percalços, tem esses entrevelos, tem essas mudanças bruscas que a vida nos oferece. Mas que jamais a gente perca essa emoção, que jamais a gente perca essa certeza de só com Ele, através do seu Evangelho, que a gente consegue de fato ser feliz. Muita paz a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Esse propósito da gente nos tornarmos cada dia mais melhores. Eu vou para lá, filho. Quarta-feira passada tinha ilusão de ótica e hoje cálculo matemático, né? Que vamos ver o que vai ter quarta-feira que vem, que sou eu. A próxima palestra é a minha. Então,
devia trazer alguma coisa. Nós agradecemos ao Robinson pela oportunidade da reflexão desse tema, né? Importante para nós. A gente está próximo, seguindo a referência de modelo, né? Numa era que a gente fala tanto de influências, né? Influenciadores, né? Dentro da internet, nada melhor do que a gente ter que seguir o guia e o modelo, né? Que é Jesus. Bom, os nossos recadinhos, já disse para vocês que a palestra de quarta-feira é a minha. Eu estarei aqui, a gente está desenvolvendo um estudo sobre a nova era. E lembrando também, né, a partir do dia 25 de janeiro, nós temos o nosso compromisso nos cinemas. Nós temos um grupo no EDAC, um grupo de Zap, então a gente pode também montar caravanas. Eu tenho horário X, eu quero ir no horário X, para a gente montar um grupinho para que todo mundo possa assistir o filme juntos. Repito que a importância nossa de estarmos presentes durante a primeira semana, para que os produtores possam prosseguir, possam continuar. Sim. O Robinho está falando de tentar montar um grupinho, né? Vamos formar um grupo para que a gente possa ir todo mundo junto, tá? A gente está aguardando os produtores locais divulgarem os horários, normalmente eles divulgam na quinta-feira, mas a gente está buscando contato com os produtores para que a gente possa já antecipar esses ingressos, que aí facilita também a nossa ida, em vez de ficar buscando lá no cinema, e buscar. Aí já passa o contato para todo mundo. Então, acredito que até semana que vem já tem uma novidade com relação aos horários do filme. O Cine Show já é certo, já está divulgando e tudo, acredito que o Parque Sul também, né? Por ser uma produtora da Disney, então as produtoras todas já estão com as salas já reservadas. Lembrando também, dia 18 de fevereiro, eu disse para vocês que eu dei um spoiler que é um morador de fora. Hoje eu vou falar quem é. Né? O João Luiz do Nascimento, de Cachoeira Paulista, vai estar aqui com a gente. Então, presencial. Dessa vez ele não vai estar de live, não. Então, a primeira vez, ele já veio muito tempo atrás, mas agora ele está retornando à nossa casa. Então, a gente faz um esforço possível, pedindo depois do Carnaval, para que todo mundo esteja aqui para a gente comemorar os 73 anos da nossa casa, né? Vai ser justamente no domingo, dia 18 de fevereiro, né? Então, a gente aguarda todo mundo aí, precisa anotar na agenda 25 de janeiro, que é o cinema, e o dia 18 de fevereiro, que é o aniversário da nossa casa, tá? Sim, o Robinho falou que a gente está planejando. Como é aniversário, né, gente? Tem que ter um bolo, tem que ter algo especial, né? A gente está pensando numa atividade especial após a palestra do João Luiz, tá? Um cafezinho, alguma coisa assim do tipo. Então, já venho preparado também para comer o bolo. Né? Também. De resto, as atividades de estudo da nossa casa ainda estão de recesso, mas nós temos palestras normais, está acontecendo todas as quartas-feiras e os domingos, e o plantão de paz também está aberto segunda-feira às 8 horas. Né? O Altamir está aqui às 8 horas da manhã, para que justamente possa também, quem deseja ter o trabalho do passe, é aberta a casa, é aberta a toda a comunidade. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus. Agradecer ao amigo mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa, de recebermos essa palavra consoladora, para que a gente possa, durante todo o dia, refletir, meditar, sentir e viver essa mensagem e colocarmos em prática no exercício da sociedade e principalmente na família. Envolva a todos os espíritos que nesse momento necessitam dessa palavra, anseiam por essa palavra ou precisam dessa palavra. Que a gente possa, dentro desse mecanismo do pensamento, ofertar esse consolo espiritual a esses irmãos, sejam todos aqui que estão presentes, envolvidos nos seus familiares, aqueles que estão nas redes sociais também possam ser beneficiados, e que a gente possa
dar prosseguimento à nossa administração, semeando essa palavra consoladora a diversos irmãos que muitas das vezes não têm a oportunidade de estar em contato com essa mensagem ou até mesmo se distanciam dessa mensagem. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejaram paz, só aguardar que serão chamados, tá? Para todo mundo, um bom dia.